Por que o corona chama tanta atenção e ganha muito mais destaque do que outras doenças muito mais letais? Para você entender melhor, vamos fazer uma comparação com o sarampo, que tem taxa de letalidade de 2,2% e taxa de internação de 4,5%, algo muito próximo das taxas registradas no Brasil hoje para o Covid-19. As estatísticas do Ministério da Saúde mostram que uma pessoa, em geral criança, que esteja infectada por sarampo, contamina outras 13 pessoas. Porém, dessas 13, os dados do Ministério indicam que 8 delas já teriam tomado vacina contra o sarampo previamente e 3 já teriam contraído a doença anteriormente. Assim, dos 13 infectados, 11 já seriam imunes à doença. Já os 2 infectados restantes levariam de 3 a 6 dias com o vírus dentro de seu sistema para começar a infectar outras pessoas, e 4 a 8 dias para manifestar os sintomas. Isso porque o vírus do sarampo leva esse período para se instalar, reproduzir e só então passar a sair na saliva e secreções. A partir desse período, esses 2 infectados passarão a infectar 13 novas pessoas cada um e assim por diante. Por esse mecanismo, o sarampo tem feito no Brasil 375 novos casos todo mês. Desses casos, os dados do Ministério da Saúde demonstram que 4,5 precisarão ser internados, ou seja, 17 pessoas ao mês ocuparão leitos de hospitais brasileiros acometidos por sarampo, sendo que cada uma fica em média de 4 a 6 dias internada. Lembrando que esses números já estão estáveis nesse patamar há mais de 5 anos, e que esses dados consideram que hoje cada internado possui condições plenas de receber tratamento adequado para sua doença. Com o Covid-19, o cenário é diferente. As pesquisas preliminares apontam que cada pessoa infectada com o Covid possa infectar outras 3 pessoas. Porém, o grande diferencial desse coronavírus está nos dados a seguir. Dessas 3 pessoas contaminadas, nenhuma delas jamais foi vacinada contra o Covid-19 ou contraiu a doença previamente, ou seja, não possui nenhuma imunidade. Além disso, ao contrário da grande maioria dos vírus, o Covid-19 possui ciclo curtíssimo. Em um dia já está instalado, reproduzido e sendo expelido pela saliva e secreções contaminadas, ainda que possa levar de 7 a 14 dias para manifestar sintomas, o que na grande maioria das vezes será uma gripe leve ou mesmo imperceptível. Assim, no dia seguinte à infecção, o portador do Covid-19 já está apto a contaminar outras 3 pessoas e assim por diante. Nesse processo, o Covid-19 já fez no Brasil, desde que foi identificado o primeiro caso nacional em 26 de fevereiro até hoje, 26 de março, ou seja, em um mês, 2.201 casos oficiais, sendo que hoje só são testados casos que apresentam sintomas mais agudos. Segundo a estimativa da Johns Hopkins University nos Estados Unidos, o número de casos reais no Brasil já deve estar próximo de 15 mil casos, número que deve ser confirmado nos próximos dias à medida que aumentarem os testes realizados por aqui. Para nossa análise, vamos utilizar apenas os dados oficiais, a fim de reduzir o caráter especulativo dos casos e nos ater ao que já é confirmado. Desses 2.201 casos, segundo o Ministério da Saúde, 15% dos pacientes precisam ser internados, ou seja, 341 leitos de hospitais brasileiros ocupados por pacientes de Covid-19, sendo que, em média, cada paciente ficará internado de 14 a 21 dias. Lembrando que o número de casos de coronavírus no Brasil ainda não está estável e tende a aumentar muito nos próximos dias. Também, de acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos tem dobrado a cada 5 dias. Com essa projeção, até o final de abril serão 22.550 casos de internação no Brasil por Covid-19, sendo que o total de leitos de internação existente é de aproximadamente 55 mil. Isso não significa que a situação é confortável, porque além dos pacientes de Covid-19, os hospitais brasileiros seguirão recebendo pacientes de sarampo, dengue, acidente de carro, complicação de parto, câncer e várias outras complicações de saúde com necessidade de internação. É por essa razão que se estabelece a necessidade de implementação de isolamento social. Em situação normal, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Hospitais, 22,8% dos leitos de hospitais brasileiros, somando públicos e privados, estão regularmente livres para receber novos pacientes. Com a chegada de uma nova doença, com alto potencial de internação e sem a extinção de outra doença já pré-existente no território nacional, o número de internações tende a aumentar muito. Assim, à medida que a quantidade de leitos ocupados aproxima-se da quantidade total de leitos disponíveis, os órgãos públicos precisam agir, seja para criar novos leitos, seja para frear o crescimento da demanda por eles. A aquisição e implantação de novos leitos, apesar de importante e viável, não é uma solução eficiente se feita de forma isolada.
Isso porque com a livre circulação do vírus, o crescimento do número de pacientes graves é mais rápido que a implantação de novos leitos. Já a contenção e prevenção de doenças pré-existentes no Brasil, como a dengue e o sarampo, já é realizada no país com relativo sucesso, seja com campanhas de vacinação, seja com as visitas a domicílio para a eliminação de focos de mosquito transmissor. Assim, o número de infectados e internados dessas doenças já se mantém estável há alguns anos. Resta como única opção eficiente a contenção do novo vírus entrante. Por isso, o Covid-19 ganha tamanho destaque e preocupação. Circulando livremente, o Covid-19 irá muito em breve ocupar todos os leitos dos hospitais. Assim, pacientes que normalmente não morreriam por receberem um tratamento adequado às suas doenças passarão a morrer uma vez que não são adequadamente tratados. As taxas de letalidade gerais por todas as doenças que necessitam de internação vão aumentar. É evidente que a taxa de letalidade do Covid-19 não é nada assustadora. E é claro que a imunização natural da população para o Covid-19 é positiva para a saúde pública. Ninguém questiona esses fatos. O problema é o que acontecerá com o sistema de saúde até que essa imunização aconteça. O que acontecerá com a capacidade dos hospitais em atenderem todas as doenças que já existem no Brasil hoje? Não estamos falando apenas das pessoas que irão morrer infectadas por esse coronavírus, mas de todas as pessoas que morrerão de causas diversas por não haverem hospitais e suprimentos para tratamento suficientes. A primeira opção para o isolamento social seria o chamado isolamento vertical, como foi implantado com sucesso no Japão e na Coreia do Sul. Entretanto, é fundamental destacar que a estratégia não foi viável em países muito mais organizados, menores e com melhor estrutura que o Brasil, como a Alemanha, a França e a Inglaterra. Devido à dimensão territorial brasileira e à falta de estrutura, a viabilidade de realização de testes em massa para isolamento de todos ou da maioria dos casos de infecção, seja ela com sintomas agudos ou leves, é nula. E sem essa medida aplicada à perfeição, o isolamento vertical irá piorar o cenário nacional ao invés de ajudar. Por isso, a única estratégia viável é o isolamento horizontal, com fechamentos de escola, áreas de lazer, restrição de comércio com liberação apenas de serviços essenciais de forma coordenada e a minimização máxima de circulação de pessoas. Se o isolamento não acontecer agora, necessariamente ocorrerá mais adiante, porém em um ambiente muito mais caótico e por um período muito maior. Na prática, ao restringir a circulação e manter todas as pessoas em suas casas, dois efeitos muito positivos são obtidos. Em primeiro lugar, com a interação social restrita, as pessoas que ainda não foram infectadas terão chances mínimas de sê-las. Em segundo lugar, as pessoas infectadas que não apresentem sintomas, ou tenham sintomas leves, ou mesmo sintomas notáveis, porém aptos a ficar em casa, serão capazes de desenvolver anticorpos e segurarem do Covid-19 naturalmente. Assim, ao final da quarentena, ao voltarem à circulação livre, não serão mais capazes de contaminar outras pessoas, que seriam potencialmente pacientes de risco. É claro que ao final da quarentena surgirão novos casos de Covid-19, mas a expectativa é que até lá já existam tratamentos eficazes para a doença, possivelmente vacinas e, principalmente, um sistema de saúde desafogado e funcional com leitos suficientes para receber os novos enfermos desta e de outras doenças. O isolamento horizontal não é um sistema perfeito como gostaríamos, e tem consequências sérias como a queda de produtividade e o risco do aumento de desemprego. Porém, é preciso entender duas coisas com muita clareza. Em primeiro lugar, como dito, se o isolamento não acontecer agora, acontecerá no futuro por um período maior. Do contrário, milhões de brasileiros poderão morrer por falta de assistência, milhões ficarão inválidos para o trabalho ou afastados, e ao invés de desaquecimento econômico temporário, teremos uma situação de crise financeira longa e prolongada. Em segundo lugar, nesse momento, a estabilidade da economia e as iniciativas para garantir a manutenção do seu emprego são responsabilidades únicas e exclusivas dos deputados, senadores, governadores e presidente que elegemos. São eles que precisam encontrar saídas e recursos para manter o sustento mínimo da população nesse período, como já tem acontecido em países europeus e na América do Norte. Você, cidadão comum, não possui os recursos necessários para manter o seu próprio emprego e a sua renda nesse momento. Se o Covid-19 avançar, o aumento do desemprego, a fome e a miséria serão inevitáveis. Seu papel, muito importante agora, é se isolar, ficar em casa cuidando de sua família para que não se contaminem ou ajudando os familiares doentes a se curarem. E mais importante, cobrando para que os entes públicos assumam as responsabilidades para as quais foram eleitos em momentos tão sombrios.